Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em dois artigos bem recentes, publicados agora em 2025, na JAMA, uma revista médica super conceituada. Isso aí. Um deles investiga um jeito de reduzir a quantidade de remédios que os idosos tomam, um negócio chamado desprescrição. E o outro artigo fala sobre como a própria pesquisa médica, sabe? Como ela deve ser relatada para garantir que seja clara, que a gente possa confiar. As fontes que a gente está usando aqui são, primeiro, o estudo Optimize sobre essa desprescrição, liderado pela Hopwell e colegas. E o segundo é outro artigo da JAMA 2025, que apresenta as novas diretrizes Consort 2025 para relatar ensaios clínicos. E olha que interessante, também liderado pela Sally Hopwell. Uma conexão bem curiosa, né? Dá o que pensar. Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é entender, assim, o que esse estudo Optimize descobriu sobre diminuir remédios com segurança. E como essas novas regras do Consort querem deixar a ciência mais transparente, mais confiável, como é que essas duas coisas se conectam? Boa. Vamos começar então pelo Optimize, é? Me conta mais do que se tratava exatamente esse estudo. Olha, o foco era polifarmácia em idosos, quer dizer, o pessoal que toma muitos remédios, né? Tipo 5 ou mais. Uhum. Especialmente aqueles com saúde mais frágil ou talvez com uma expectativa de vida já um pouco mais limitada, sabe? Entendi. E a intervenção deles como foi? Então, isso que é fascinante. Não era um remédio novo, não. Era uma intervenção, assim, comportamental, focada no paciente. Ah, interessante. Envolvia educar os pacientes e os médicos também. Usar um material impresso, sabe? E também uns alertas eletrônicos que apareciam antes das consultas. Para quê? Para estimular a conversa. Exatamente. Para facilitar o diálogo sobre a possibilidade de reduzir ou até parar algum medicamento. Foi um estudo grande, viu? Mais de 2.600 pacientes em 22 clínicas lá nos Estados Unidos. Uau, bastante gente. E aí funcionou? Quais foram os resultados? Então, funcionou sim, de certa forma. O grupo que recebeu a intervenção reduziu, na média, 1,1 medicamentos. Certo. E o controle? O grupo controle reduziu 0,6. A diferença ajustada deu meio medicamento a menos para o grupo da intervenção. Meio medicamento? Pode não parecer uma diferença enorme, né? Mas Pois é, parece pouco falando assim, mas se a gente pensar no contexto geral, para essa população específica, essa redução, mesmo que modesta, é bem significativa, sabe? Tirar só um remédio que talvez não seja mais tão necessário pode evitar um monte de problema. tipo quedas, confusão. Exato. Quedas, confusão mental, até internação hospitalar. E o mais importante, o crucial mesmo, foi que o estudo não achou nenhum aumento de eventos adversos graves. Sério? Nem hospitalização, nem mortalidade? Nada disso. E a qualidade de vida também não piorou. Isso é fundamental. Com certeza. E aí levanta aquela questão, né? Poxa, se parece seguro, se parece útil, por que a desprescrição não é mais rotina? É a pergunta de 1 milhão, né? O estudo teve pontos fortes. Claro, ele foi pragmático, de baixo custo. Sim. Mas teve limitações também, né? O acompanhamento foi só de 6 meses, um pouco curto talvez. E focou só no número de remédios, não exatamente se eram os mais adequados ou não. É verdade. E é aí que a coisa fica bem interessante. Porque o segundo artigo, lembra? Da mesma autora principal, a Sally Hopwell, Sim, fala justamente sobre como estudos tipo o Optimize devem ser relatados. exatamente. É a tal da Declaração Consort 2025. É uma atualização das diretrizes, né, para melhorar a qualidade e a transparência de como se conta a história de um ensaio clínico randomizado. Que são aqueles estudos considerados padrão ouro, né? Isso. Historicamente, a qualidade desses relatos deixava a desejar, sabe? Muita coisa ficava faltando, e aí ficava difícil avaliar se o estudo era confiável mesmo. Entendi. E essa atualização de 2025, o que ela traz de novo, assim, de mais importante? Olha, ela adiciona uns itens bem importantes. Por exemplo, exige que os pesquisadores tenham um plano para compartilhar os dados brutos do estudo. Ah, para outros poderem checar. Exatamente, para permitir que outros cientistas verifiquem as análises. Também pede mais detalhes sobre como os pacientes e o público participaram do desenho da pesquisa. Isso é legal, para garantir que seja relevante para a vida real.
Pois é, e também exige um relato mais cuidadoso sobre danos, efeitos colaterais, mesmo que não intencionais. Faz sentido. Não é só para complicar, é para garantir clareza mesmo. Evitar aquele telefone sem fio da ciência. Entendi. Então, juntando as peças, a gente tem o Optimize, mostrando que uma intervenção relativamente simples pode funcionar, Sim, e com potencial. e, ao mesmo tempo, o Consort 2025 chega apertando as regras, exigindo mais transparência, mais detalhes nesses relatos. É bem isso. Reforça uma coisa que um estatístico famoso, o Douglas Altman, dizia. Os leitores não deveriam ter que adivinhar o que provavelmente foi feito. Eles deveriam ser informados explicitamente. Boa citação. É fundamental. O Consórcio 2025 bate muito na tecla do acesso ao protocolo do estudo, ao plano de análise estatística, Certo. definir direitinho quem entrou em cada análise, como lidaram com dados que faltaram, sabe? Detalhes de como a intervenção foi feita na prática. Tudo isso ajuda a gente a ver se o estudo é robusto mesmo. Perfeito. Então, resumindo nossos pontos principais de hoje. O estudo Optimize sugere que, olha só, conversas bem estruturadas entre médico e paciente podem sim, com segurança, ajudar a diminuir a carga de medicamentos em idosos mais vulneráveis. Isso. E, ao mesmo tempo, as novas diretrizes Consort 2025 estão aí para impulsionar uma maior transparência, um maior detalhamento em como os resultados desses estudos são comunicados para todo mundo. Excelente. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Pensando nesse foco todo do Consort 2025 em transparência, incluindo o envolvimento do paciente, que é o item 8, e o relato detalhado de danos, itens 15 e 27. Como será que os próximos estudos sobre desprescrição, talvez até baseados nesse Optimize, poderiam ser? Será que eles trariam insights ainda mais ricos se já nascessem e fossem relatados seguindo esses padrões mais exigentes? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando sobre como a evidência clínica evolui, né? Exatamente. Fica aí a provocação.